Olá, amigas e amigos do nosso canal. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma reflexão bíblica baseada no texto de João, capítulo 19, versículo 10 e 11, e Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, referente às autoridades. Acabamos de passar por uma eleição de prefeitos e vereadores e muitos conflitos e dúvidas ficam na nossa mente como cristãos e também como não cristãos. Então vamos ver o que o texto da palavra de Deus diz? Evangelho de João, capítulo 19, 10 e 11 diz assim: Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Romanos 13, 1 e 2 diz o seguinte: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos condenação. Então, meus queridos, no nosso primeiro texto existe um diálogo entre Pilatos e entre Jesus. Pilatos, ele foi o governante da província romana da Judéia. Então, a província romana dos judeus que estavam habitando em Roma. O título, o nome Pilatos não é um título. Ele era considerado governador e, de acordo com os estudiosos, era uma espécie de prefeito que teria que governar no sentido judicial e no sentido econômico, ao ponto de que Jesus foi trago a ele para ser julgado se seria crucificado ou não. Então, nesse momento em que os judeus trouxeram Jesus para ser crucificado, que era o objetivo dos judeus, Pilatos tem primeiro uma conversa com os judeus. Você pode estar conferindo no Evangelho de João, capítulo 18 e 19, e nesse momento ele se reporta a Jesus, e aí ele pergunta a Jesus se Jesus não vai responder às indagações que ele havia feito para Jesus, e aí mostra para Jesus, lembra a Jesus que ele é a autoridade judicial que pode absorvê-lo daquela condenação em que os judeus queriam que ele fosse condenado, que é a crucificação que todos nós já conhecemos. E aí Jesus se volta para Pilatos e diz que nenhuma autoridade ele teria se de cima não tivesse sido dado a ele. Ou seja, Jesus está dizendo que aquele cargo, aquela função que Pilatos tinha em Roma sobre os judeus, tinha sido dado por Deus. Deus o teria elevado àquela função de prefeito, de governador daquela província. Então, em Romanos, Paulo alerta ao seu povo que nenhuma autoridade existe sem de cima não ser constituída e que nós devemos estar submissas a essas autoridades. Então, o que nós queremos refletir nesse momento de resultados que para uns foi bom e para outros não, é que acima de qualquer autoridade humana está Deus, que é a autoridade suprema. Ele tem todo o controle da situação. E Jesus Cristo deu esse exemplo. Jesus, segundo as Escrituras, é o próprio Deus encarnado. E Jesus se submeteu à autoridade de Pôncio Pilatos, mesmo sendo ele o Deus encarnado, mesmo sendo ele, tendo ele, melhor dizendo, poder. E está acima do próprio Pôncio Pilatos. Mas como Jesus era submisso a Deus e a sua palavra, Jesus se submeteu à autoridade de Pôncio Pilatos e à autoridade de Herodes e, consequentemente, à autoridade de todos os governantes da época. Então, nós, como cristãos, nós devemos também estar submissos às autoridades, como Paulo nos alerta lá em Romanos. A exemplo de Jesus, nós temos que ser submissos às autoridades. Seja essa autoridade que nós votamos ou que nós não votamos. E nós devemos orar por elas, porque a Bíblia também nos alerta isso. Orai pelas autoridades se quiseres ter dias de paz. Então, como cristãos, nós não devemos ficar
afligidos, nos sentindo derrotados, ou então soberbos, nos sentindo superiores aos outros, se o nosso candidato ganhou ou perdeu. Nós temos que ter consciência que o nosso Deus está acima de toda autoridade e que se cumpriu aquilo que ele permitiu que fosse cumprido. Tenhamos nós votado em quem ganhou ou em quem perdeu. E devemos sermos submissos a essas autoridades, sejam elas aquelas que nós queríamos que fossem eleitos ou não. Assim como Jesus foi submisso, nós também devemos ser. E agora nós queremos finalizar falando sobre a responsabilidade dessas autoridades. Essas autoridades que foram constituídas por Deus, a Bíblia nos diz em Romanos, nos textos posteriores, versículos posteriores ao que lemos, que essas autoridades foram constituídas para o bem e para a justiça daqueles que são governados por elas. Então, se essas autoridades não cumprirem o bem da população e não cumprirem a justiça para com todos, Deus irá cobrar deles essa falta de governo de acordo com as Escrituras. Então, assim como nós temos que obedecer às Escrituras em sermos submissos, as autoridades devem também obedecer às Escrituras em ser agentes de Deus, de justiça e do bem aqui na terra. Então, que Deus venha nos abençoar, nos dar um coração confiantes e guardados no poder e na autoridade de Deus através da sua palavra. Que Deus abençoe a mim, a você, a sua família, o seu emprego e todos os seus sonhos e objetivos. Se você gostou e se teve um esclarecimento para a sua vida, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Clique no sininho, se inscreva no canal e deixe o seu joinha. Muito obrigado e mais uma vez que Deus nos abençoe.